Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4, está escrito: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. E no versículo 9 diz: Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. E não se esqueça que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. Eu escolhi esse texto para a nossa reflexão de hoje por causa desse versículo 9 aqui do capítulo 5 do livro de Lucas, que diz o seguinte: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos os seus companheiros. Em outras versões bíblicas, nós podemos ler nesse versículo 9 da seguinte maneira: Pois ele ficou, ou melhor, ele estava perplexo por causa da pesca que havia feito. Ele e também os seus companheiros. Na sua Bíblia, acredito que pode ter aí um título sobre o assunto, o tema. Na minha Bíblia aqui está escrito a pesca maravilhosa. Nós temos isso aqui como um milagre, porque aos olhos dos homens, como vemos aqui aos olhos de Pedro e de seus discípulos, isso que aconteceu era algo impossível. O próprio texto deixa isso bem claro, porque Pedro havia dito para Jesus que eles pescaram a noite inteira. E nós sabemos que eles eram profissionais na pesca, eles eram peritos, eles conheciam todos os detalhes da profissão, os detalhes e os segredos do mar, os melhores horários para pescar, a maneira certa, as melhores estratégias, os melhores métodos, os melhores lugares. Eles conheciam tudo, eles eram profissionais. Pedro e André eram irmãos, os dois eram pescadores, e eles tinham outros dois sócios, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu. Nessa ocasião, nesse texto que li aqui em Lucas capítulo 5, todos eles, entre outros companheiros, os quais a Bíblia não relata o nome, eles estavam juntos. E aqui podemos tirar muitos ensinos para o nosso dia a dia, muitas aplicações práticas. Uma delas que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós temos os nossos métodos, nós temos os nossos meios de fazermos as nossas coisas. Nós temos a nossa experiência, já estamos acostumados com a nossa maneira de viver, de lidar com as coisas e também de nos relacionar com as pessoas. Mas nós sabemos muito bem que nem sempre as coisas dão certo. Conforme você que é aqui um seguidor assíduo do canal e assiste constantemente os meus vídeos, já até imagina o que eu vou falar. Em Eclesiastes capítulo 3 está dizendo que existe um tempo para todas as coisas. E sendo Pedro, Tiago e João, e também o seu irmão André, que não está citado aqui o seu nome no texto, mas
todos eles eram pescadores profissionais e eu acredito que na maioria das vezes o tempo era bom para eles. A sorte era a favor deles, porque eles viviam da pesca. Eles dependiam da pesca. O sustento, o ganha-pão deles, a fonte de renda deles era a pesca. Por isso eu acredito e estou dizendo que na maioria das vezes as coisas iam bem. As técnicas que eles conheciam davam certo. Os métodos, a metodologia, os meios que eles usavam, o conhecimento que eles tinham, a bagagem, a experiência, na maioria das vezes lhes ajudava e de fato dava certo. Mas nem sempre as coisas dão certo em nossas vidas. E eu gosto de falar isso aqui repetidamente. Jesus Cristo falou que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E quando ele fala sobre aflições, ele pode estar incluindo aí perseguições, sofrimentos, injustiças e também podem estar incluídas aí todas as coisas que nos trazem tristeza, desânimo, que nos desanimam, tentam tirar a nossa fé, como por exemplo, algo na nossa profissão ou qualquer outra área de nossa vida dar errado, não dar certo. E também em um outro lugar na Bíblia Jesus Cristo falou e está registrado: basta a cada dia o seu mal. E lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo para todas as coisas. E o tempo de Pedro de dar errado o seu trabalho chegou. Aqui nós vemos que na noite anterior que ele havia pescado, eles pescaram a noite inteira. Eles pescaram a noite toda e não pescaram nada. Ou seja, a investida deles falhou. Aquele plano ali foi um fracasso. Com certeza, eles deveriam esperar passar o dia para vir pescar na próxima noite, com a esperança de que pudessem pescar alguma coisa. Afinal de contas, aquilo ali era o sustento deles, era o ganha-pão deles. E eu tenho certeza que não é diferente na minha vida e também não é diferente na sua vida. E eu me refiro não apenas à área profissional. Aqui nós podemos colocar qualquer área das nossas vidas. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a área da saúde. Talvez você de repente recebeu uma notícia ou começou a sentir algo estranho no seu corpo e descobriu que está com uma séria ou grave doença. Talvez não seja você, mas pode ser alguém da sua casa, ou da sua família, ou alguém muito próximo. Quem sabe você não recebeu uma notícia ruim de uma pessoa que começou a se envolver com pessoas de má influência, pessoas que se envolvem com crime, que se envolvem com as drogas, nos vícios das drogas, ou até mesmo na prostituição, entre outros pecados que eu poderia citar aqui como exemplo. Quem sabe você não recebeu a triste notícia de que você foi ou vai ser mandado embora da sua empresa e perdeu o seu emprego. Eu poderia citar aqui vários outros tipos de problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: apesar de nós termos os nossos meios de agir, as nossas experiências, a nossa maturidade e a nossa metodologia, e por mais que tudo isso venha dando certo ao longo de nossas vidas, ao longo dos anos, nem sempre isso vai dar certo. O fato de estar dando certo todos os dias não é uma garantia de que nós não estamos sujeitos a que um dia as coisas não deem certo. E tomara que não aconteça, mas se acontecer, nós precisamos estar preparados. No caso aqui de Pedro, em Lucas capítulo 5, ele, na minha opinião, no meu modo de ver, ele teve muita sorte. Por que Pedro teve muita sorte?
porque no dia que as coisas deram errado para ele, ele não estava sozinho, ele estava com seus companheiros. Mas eu não me refiro à companhia de seus companheiros, eu me refiro à companhia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a maior sorte de Pedro. No dia que as coisas deram errado para Pedro, Jesus Cristo estava com ele. É por isso que precisamos estar com Jesus todos os dias. Precisamos andar com Jesus todos os dias. Precisamos buscar a face de Deus, nos relacionar com o Pai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, meditar na sua palavra, orar frequentemente, para que nós tenhamos a companhia dele conosco e ele pela sua misericórdia e soberania e pelo amor e pelo cuidado que ele tem de nós, ele nos instrui e nos dá direção em tudo que nós devemos fazer, em como nós devemos fazer. Ele nos ensina e nos instrui até mesmo nos detalhes. É isso mesmo. Dependendo do seu nível de intimidade com Deus, ele te instrui até mesmo nos detalhes, quanto ao que você deve fazer e sobre aquilo que você não deve fazer. E além do mais, quando as coisas ruins, aquelas coisas, vamos supor assim, que nos assustam, às vezes pode ser até mesmo um desastre, uma notícia muito ruim, trágica, uma tragédia, por exemplo, ou algo que nos faça perder completamente as esperanças. Se acontecer algo desse jeito e você estiver com Jesus, fique tranquilo que ele vai te dar uma solução. Ele vai te dar uma direção, porque Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele vê além do que o homem vê. Ele pensa além da maneira do homem pensar. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Por isso, ele tem solução para tudo, até mesmo porque ele pode todas as coisas. Para ele nada é difícil e também para ele nada é impossível. E foi o que aconteceu nesse caso aqui da pesca maravilhosa. Pedro e seus companheiros de profissão, acredito eu, que eles lamentaram. Vamos imaginar que eles disseram assim: infelizmente, uma noite de fracasso. Infelizmente, nós não pescamos nada. Imagine se alguns daqueles pescadores ali estivessem contando com o sucesso daquela pesca daquela noite para realizar uma venda e com o resultado daquela venda pagar uma dívida, pagar um empréstimo que alguém lhe fez ou comprar algum alimento para sua casa que estava faltando. Essas coisas acontecem em nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Aqueles homens enfrentaram momentos de frustração. Quem sabe algum ou alguns deles não perderam a fé, não perderam a esperança, não pensaram em mudar de profissão. Usando aqui uma linguagem, figurada, pensaram em abandonar o barco, que para eles ali era literal, abandonar o barco literalmente, parar de trabalhar como pescador por causa de uma pesca frustrada, de um trabalho frustrado, de uma investida que não teve sucesso. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas aqueles homens, graças a Deus, eles tiveram a maior sorte de que o Senhor Jesus Cristo estava com eles. Jesus Cristo, vendo aquilo, ele deu uma ordem para eles. E é interessante porque aqui no texto vai falar antes do versículo 4, aonde eu iniciei a leitura, que Jesus Cristo estava pregando à multidão. Aqui no versículo 1 está escrito o seguinte, no capítulo 5 de Lucas: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E no versículo 3 está escrito: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava
do barco às multidões. Então, antes de realizar essa pesca aqui, Jesus Cristo estava pregando para as multidões. Ele subiu em cima do barco porque a multidão era muita e estava apertando ele. Então ele subiu no barco, o barco foi afastado um pouco da beira da praia e ele ficou ali pregando. E no versículo 4 continua explicando. Quando Jesus acabou de falar às multidões, depois que ele acabou o seu ensino, as suas ministrações, a sua pregação, aí ele disse para Pedro, Pedro, faça-te ao largo. Numa tradução bíblica mais nova vai dizer o seguinte, que Jesus falou assim, Pedro, vá para as águas, vá para onde as águas são mais profundas, mais fundas, e lance as redes para pescar. Olha que interessante. Eu não posso dizer porque a Bíblia ela não diz isso aqui detalhado, mas como Jesus sabia disso aqui? Olha só que interessante. Ele falou para Pedro fazer algo que tinha dado errado. A Bíblia diz que Pedro pescou à noite. E do jeito que nós lemos o texto aqui, nós entendemos que isso aqui estava acontecendo durante o dia. Então Jesus, acredito que de forma proposital, porque em outros textos na Bíblia nós vemos claramente que ele, em alguns casos ali, demonstrava um atributo de onisciência. Ele sabia todas as coisas, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, ele sabia o que aconteceu antes de as pessoas chegarem até ele e também ele tinha a capacidade de saber o futuro, o que ia acontecer depois, ou o que a pessoa ia falar. Então eu imagino que ele já sabia que Pedro havia passado por uma situação de frustração em sua pesca noturna juntamente com seus companheiros. E eu imagino que ele fez isso aqui de propósito. Assim como ele fazia lá naquela situação, ele fez 2 vezes na situação em que o povo estava precisando comer e não tinha alimento. E ele fez a multiplicação dos pães, ordenando aos discípulos que eles mesmos dessem a ele de comer. Eu estou querendo dizer que Jesus Cristo deve ter feito isso aqui também, além de outros propósitos, para provar o coração deles. Então Jesus Cristo falou, vá para um lugar onde as águas são mais profundas e lance as redes para pescar. Então Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos toda a noite e não pegamos nada, Senhor. Ou seja, Senhor, nós somos profissionais, nós já fizemos tudo da maneira correta, da maneira como sempre deu certo, desde aos longos dos anos de nossa profissão. E o Senhor me pede isso? Agora, porque é o Senhor que está pedindo, eu vou obedecer. E no versículo 6 está dizendo que eles fizeram isso, eles obedeceram a Jesus e eles apanharam uma grande quantidade de peixes, tão grande que as redes começaram a se arrebentar. E se eles não tivessem outros barcos ali perto deles para socorrer eles, ajudar a distribuir a carga dos peixes, o barco deles ia afundar. Por isso, eles ficaram maravilhados. A Bíblia diz que Pedro ficou maravilhado. Ele ficou aqui, ó, ele ficou apoderado de admiração. Ele ficou sem palavras, ele ficou espantado, porque aquilo foi um milagre, era impossível acontecer aquilo. Mas por que aquilo aconteceu? Porque Jesus deu uma ordem. Esse é um dos pontos aqui da nossa reflexão. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, elas dão certo. Mas nem sempre elas dão certo. Mas quando nós fazemos segundo a instrução de Deus, segundo a ordem de Deus, com certeza as coisas vão dar certo. Sempre darão certo. E da maneira de Deus é muito melhor do que a nossa maneira. Na palavra de Deus está escrito lá em Efésios, se não estiver enganado, Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. No caso de Pedro, o Senhor fez além do que ele pensava, além do que ele imaginava, inclusive aos olhos dele não tinha como, ele só fez porque foi Jesus que falou para ele fazer. Se fosse outro homem, acredito que ele não faria. E as expectativas de Pedro foram surpreendidas, porque quem estava com ele era Deus. Quem estava com ele
era o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu preciso, você precisa, nós precisamos estarmos com Jesus e Ele conosco, para que nós venhamos ser surpreendidos por Ele todas as vezes que nós precisarmos de uma solução para qualquer tipo de problema que seja. Esse aqui é o ponto principal da mensagem que eu quis trazer para você. Busque andar constantemente com Deus. Busque comunhão e intimidade. Seja amigo com Deus. Ande com Deus. Lá no Antigo Testamento, acho que no livro de Gênesis, vai falar que tinha um homem chamado Enoque. Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E por causa disso, Deus o tomou para si, nunca mais foi visto. Ande com Deus, agrade a Deus e Ele vai, sempre que for necessário, Ele vai superar as suas expectativas. Então faça como Pedro, faça como os discípulos, abra mão de tudo e confie no Senhor, ande com o Senhor, confie o Senhor Jesus para ser o Senhor, mestre e dono da sua vida. Seja amigo dele, tenha intimidade com ele e com certeza você não vai se frustrar. E todas as vezes que você precisar dele, ele estará contigo para superar as suas expectativas e vai te deixar maravilhado. E fique com esse versículo que falei e eu vou citá-lo mais uma vez. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, seja humilde e entenda que nem sempre a sua maneira de fazer vai dar certo. Continue usando a sua maneira. Existe um ditado antigo que eu gosto de falar muito. Em time que está ganhando, não se mexe. Portanto, se as coisas estão dando certo, continue usando os mesmos métodos. Mas, quando elas derem errado, recorra ao Senhor. Busque dele uma direção. Busque dele uma resposta, uma revelação, uma instrução. E com certeza, no devido tempo, ele vai te responder e vai surpreender as suas expectativas. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse ensino, meu Pai, te agradecemos pela instrução do Senhor. E nós pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, aumenta em nós a confiança que nós temos no Senhor, aumenta em nós, meu Pai, o desejo de andar com o Senhor, de conhecer ao Senhor, de ser amigo do Senhor, que nós venhamos ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo e mais próximo do Senhor, meu Deus, que nós venhamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas nós precisamos que o Senhor coloque isso em nós, que o Senhor venha nos atrair para o Senhor, meu Pai, porque a nossa natureza só nos atrai para as coisas que nos afastam do Senhor e não agradam ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa vida, abençoe os nossos projetos, abençoe, meu Pai, o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos estudos, o nosso ministério, nossa vida espiritual, a nossa saúde, a nossa casa, o nosso casamento, os cônjuges, maridos, esposas, nossos filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Eu te peço, meu Pai, que as coisas continuem dando certo, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor repreenda todo o mal que foi enviado para prejudicar a nossa vida. E se porventura, meu Pai, alguma coisa der errado, que o Senhor venha dar a luz para nós, ser a luz na nossa vida, lançar luz na nossa mente, luz no nosso coração, nos dando uma solução. E que o Senhor venha, meu Deus, cessar todo problema, toda contenda, toda tempestade, que o Senhor venha manifestar o poder do Senhor na minha vida e na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe grandemente essa pessoa que está me ouvindo. Eu te peço também que o Senhor nos perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. Que o Senhor venha nos libertar daqueles pecados que nos prendem e nos impedem de aprofundarmos mais na intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Enche-nos, meu Pai, com teu amor, com teu Espírito Santo. Enche-nos, meu Pai, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo. Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo,
e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deixe o seu like caso você tenha gostado dessa mensagem e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Eu vou deixar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu novo canal do WhatsApp. Lá você consegue receber os vídeos que posto aqui no canal, versículos bíblicos diariamente e sempre quando tenho condições eu coloco ali um devocional escrito para abençoar o seu dia. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.